pessoal, seja bem-vindo ao canal. Eu sou a Maria Lica e hoje nós vamos fazer a costura deste blazer de tweed, que eu fiz a modelagem no vídeo passado. Dá uma olhada no canal para você pegar a modelagem dele. E hoje nós vamos fazer a costura. Então vem comigo, mas antes deixe o seu like, segue o canal, comente, vem comigo. Bom, pessoal, vamos para o corte. Eu já posicionei o tecido dobrado e vamos cortar aqui. Eu tô cortando com uma margem de uns 2 dedos na parte de baixo da dobra, na parte de baixo, né? E nas laterais eu tô deixando a folga para costura, 1 centímetro. Aí eu posicionei todas as partes da frente e das costas e estou cortando aí com a folga de 1 centímetro e deixando a parte de baixo para virar, tá? Eu deixei uns 2 dedos e vamos finalizar aqui essa parte. Cortei bem direitinho para não dar erro na costura. E agora eu vou cortar o revel. Essa parte aí, a gente corta 4 vezes. Em vez de cortar o forro, a gente vai cortar o mesmo tecido, que é essa parte do revel. E vamos cortar ela 4 vezes. E agora nós vamos cortar aqui a nossa gola. Alfineta aí, esse tecido é bem difícil da gente trabalhar. Se você não tiver muito acostumado, deixa uma parte maior, porque ele desfia muito o tweed. E agora, gente, vamos cortar a manga também, o mesmo processo. Vamos cortar aí, e eu vou deixar uma parte para vira também embaixo. E eu nem vou deixar folga para costura, porque eu já deixei na modelagem. Não precisa. E agora aqui, no revel, eu esqueci, o revel, ele da parte de dentro tem que ser menor. Aí, eu vou posicionar aqui a parte do revel e vou cortar essa parte que eu deixei para virar, ela tem que ser menor. Então, eu vou cortar, é só a parte de fora que vai ficar maior, tá? A parte de dentro tem que ser menor, para quando você virar dar certo. E agora vamos aqui para o corte do forro. Vamos cortar o forro da manga. Eu dobro assim, ó. Tô dobrando aqui pra dentro, porque o tecido é meio grosso pra dobrar. Aí a gente corta menor, tá? O forro de todo o blazer tem que ser menor um pouco. Eu estou aqui cortando as duas partes da manga. Marca a frente pra você não se perder. E também agora eu vou cortar o forro de todo o blazer, né? Mesmo modelo, você vai cortar menor, tá? Não esquece.
E agora nós vamos cortar entretela. Só uma vez, tá? Você vai cortar e passar o ferro pra ficar bem grudadinho aí. E agora, pessoal, eu vou aqui colocar os alfinetes em todo o blazer, tá? Eu vou alfinetar ele todinho. Eu vou alfinetando, eu gosto de começar aqui por cima. Aí você alfineta todinho e vai passar pra costura. Ó, antes eu já fiz aí já passei na overlock para ele não ficar desfiando. Antes de alfinetar, já passei na overlock. E vou passar aqui e vou fazer a costura, tá? Aí você vai ajeitando tudinho, tem que dar certinho, porque a modelagem deu certo. Tá certinho, então vamos alfinetando e dá tudo certo. Aí, gente, eu já passei a costura nele e abri ele assim com ferro, ó. Passei a costura na reta. E nós vamos colocar aqui uma aba, a lapela do nosso bolso, porque eu não vou colocar bolso, que eu tô muito apressada, gente. Vamos fazer só a aba mesmo aqui. Eu vou fazer antes de costurar a parte do forro, porque fica mais fácil. Eu peguei aí uma parte com de 15 por 12 e passei no overlock lá, já fechei ele. E vou passar na máquina agorinha. Tô mostrando aqui pra vocês. Eu já costurei a parte do forro também, do mesmo modelo que eu fiz na frente. Eu já fiz o forro. E aí a gente vai colocar assim e fazer a costura. Passar a costura aí nessa parte até aqui, ó. E do outro lado também. Aqui tá a manga também, que eu vou passar a costura aqui embaixo. Você coloca aí o direito com direito e faz a costura. Mas antes, agora vamos fazer a nossa lapela. Eu coloquei aqui uns 2 dedos aqui afastado da lateral, tá? Abaixo da cintura, tem que ser abaixo da cintura. Você vê um local que você vê que vai ficar bom, e você vai costurar assim, e depois você vai virar ele para baixo e vai rebater. Vira assim para baixo e passa uma costura. Pessoal, eu tô costurando aqui, ó, na máquina doméstica, para você ver que dá para costurar também, tá? Se você tem uma máquina doméstica, dá para você costurar tecidos grossos também. É meio mais difícil um pouco, mas dá. E vamos costurar a manga. Você coloca o direito com direito, passa a costura. Aí você vai desvirar ela assim, ó. Vai colocar ela desse modelo, que ela vai ficar desse jeito, tá? Mas antes nós vamos fechar ela. Vamos aí passar a costura, fechando. Coloca o direito com direito, aí você fecha a parte, essa parte, depois você vai fechar a parte do forro.
Aí você vai ajeitando, pessoal. Se você tiver com forro que estica um pouco, pode ser que ele fique mais comprido, um pouco mais longo. Só você dar uma costuradinha maior, tá? Resolve o problema. Igual eu tô costurando aqui, porque meu forro deu uma esticada. E vamos desvirar ele, a manga. Acerta bem direitinho a manga pra hora que estiver costurando. Não dá erro, tá? Agora eu tô aqui já com o forro e com o tecido principal. Você vai pegar o revel com o forro, o direito com o direito, e vai costurar, tá? Desse jeito aí. E vai pegar a parte principal com a parte da trás do ombro, da frente do ombro e a parte das costas, e vai costurar. E essa parte aí também você vai passar uma costura. Você vai pegar essa parte todinha aí. Eu já passei a costura aqui no meu. Vou desvirar. Eu desvirei aqui. Então, eu costurei essa parte, viu, pessoal? Daqui e na lateral, tá? A nossa lapela já tá colocado. E o nosso tá quase pronto. Agora, vamos aqui pra manga. Eu não vou embutir essa manga, pessoal, porque eu tô muito apressada. Só vou colocar mesmo a costura normal. Você enfia assim, ó, dentro. A manga pelo direito. Vai pegar o tecido principal da manga. Vai abrindo para não ficar embolado. Você vai alfinetar ele todinho. Vai acertando até dar certinho aí a manga. Se a sua manga tiver folgada, você dá uma franzidinha nela, embeber nela, pra ela caber aí, tá? Aí alfineto e vou lá na overlock passar. Acerta bem direitinho. Já passei lá na overlock já. E agora a parte do forro, você acerta o forro, enfia a mão assim, acerta bem direitinho, porque se você não acertar, depois ele fica tudo torto lá dentro e é uma bagunça danada. Acerta direitinho. Você vai fazer do mesmo modelo aí, ó. Só vai passar a costura lá na overlock.
ou na reta zigue-zague se você não tiver overlock. Vou acertar aqui e vou lá passar. E fica bonitinho desse jeito aqui, ó. Não fica bagunçado, também fica bom. E vamos aqui para a costura da nossa gola. Eu já passei a entretela. Vou colocar o direito com o direito. Você vai fechar ela. Vamos desvirar. Primeiro vou cortar aqui, para não embolar dentro, né? E você pode passar um ferro nela para já assentar. A costura fica bem assentadinha. Enfia alguma coisa assim para não ficar embolado. Passa um ferro. E agora nós já vamos colocar a nossa gola. Você vai desse jeito aqui, ó. Marque o meio, para ela não ficar nem para um lado nem para o outro. Vai ficar do mesmo tamanho, tá? Esse jeito aqui que você colocar vai ser muito fácil. Você vai colocar a parte da entretela para baixo, tá? Depois ela vai dar certinho quando você virar. Vai ficar para frente. Você vai alfinetar toda ela, tá? E depois que você alfinetar aí, você confere essa parte da frente, se vai ficar o mesmo tamanho da outra lateral, que tem que ficar do mesmo tamanho para não ficar um lado maior que o outro, tá? E você puxa assim para ela não ficar para dentro. E aí você vai medir quanto deu aí, que o outro lado tem que dar o mesmo tamanho, tá? E aí nós vamos alfinetar e passar uma costura em toda essa parte. Eita, fica muito grosso e fica difícil com os alfinetes finos. Usa uns alfinetes bem grossos aí. Vamos medir de novo, ver se deu o mesmo tamanho. Se não dá, você acerta direitinho. E vamos passar a costura aqui. Já passei a costura. E eu vou dar uns piques aqui para não ficar embolado. Vou dar 2 piques aqui também, nessa virinha. Vamos desvirar ele agora.
Gente, o nosso blazer já tá praticamente pronto. Agora a gente só vai fechar ele embaixo e ele vai estar prontinho. Muito rápido. E agora, pessoal, nós vamos fazer a parte de baixo. Nós vamos fechar ela, mas antes vamos fazer uma abertura ou aqui nessa parte ou na manga. Eu prefiro fazer uma abertura na manga, porque vai ficar escondido. Eu abri aí uns 10 centímetros. Aí você enfia sua mão, desse jeito, enfia a mão lá embaixo. Você vai pegar o forro e o tecido principal. E você vai passar uma costura nele. Desse jeito aqui, você vai passando uma costura. Depois é só desvirar. Passa a costura. Já passei. Desvira ele. E vamos fechar. E vamos aqui fechar a parte que nós abrimos da manga. Vamos passar uma costurinha aqui. Aqui, pessoal, como que ficou o nosso blazer. Recorte princesa. Forrado. Bem costuradinho. Você pode pôr um botão nele também. Eu não coloquei botão porque eu não tinha nenhum botão que combinasse.